Mas vamos lembrar todo mundo aqui que a máscara talvez seja um dos maiores símbolos da pandemia, né? É o símbolo do quê? Da restrição, é o símbolo da proteção, é o símbolo da necessidade de ficar de olho em protocolos sanitários para proteger a vida e proteger a dignidade das pessoas, pelo menos por parte do naco racional da sociedade, né? O que acontece é que, contudo, e de uma forma irônica, o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes abertos em São Paulo ou em qualquer ambiente no Rio de Janeiro e em outros estados em que isso está acontecendo, é natural que esteja acontecendo, é uma excelente notícia para o presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos colocar da seguinte forma: o presidente Jair Bolsonaro, apesar dele ter sabotado sistematicamente o combate à Covid, atacado o uso de máscaras e distanciamento social, atrasado a compra de vacinas, inventado, espalhado mentiras sobre imunizantes, defendido remédios ineficazes contra a Covid, retardado a proteção de crianças, suspendido o auxílio emergencial quando a população mais precisava, ele precisa, apesar de tudo isso, ele precisa da volta do cotidiano, algo próximo do que a gente chama de normalidade, para melhorar os índices eleitorais dele. Primeiro porque isso tem impacto, a volta à normalidade tem impacto na geração de empregos, tem impacto na economia, mas também ajuda um pouco, o Diego, a afastar a lembrança de que vivemos 2 anos de uma gestão de uma crise sanitária catastrófica nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Gestão que chegou a ser reprovada por mais de 60% da população. Então, o que acontece? A partir do momento que a vacinação avança, né, não graças a ele, e que você tem uma redução no número de infectados e de mortos, né, a vida começa a retomar e Bolsonaro aposta que essa retomada de vida vai fazer com que as pessoas se esqueçam daquela grande tragédia que está sendo, na verdade, a pandemia de Covid-19. Ele faz um cálculo macabro, Diego. O cálculo macabro, mórbido do presidente, o lamento pelas 653 mil mortes não será tão eleitoralmente estridente, pois os óbitos representam cerca de 0,3% da população. Portanto, ele precisa da ajuda do esquecimento coletivo. Resta saber se o Brasil é realmente aquilo que o presidente acredita, um povo que vai esquecer 653 mil mortes nas eleições. Com certeza esse vai ser tema aí de embates, né? Nos próprios debates entre os candidatos, a propaganda partidária deve trazer esses fatos com certeza, né, Sakamoto? Com certeza. Vai ser um dos principais pontos de discussão, né? Vão se colocar, o presidente da República, de um lado, vai dizer: não, eu não queria ter fechado nada, eu não queria ter fechado o comércio, eu não queria ter adotado medidas, né? Na sinceridade mesmo, né? Enquanto o resto, outros candidatos, o naco racional dos candidatos, vai dizer: olha, por você morria 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O fato é que vai ficar nessa briga. E o marco principal, vai ser aquela decisão do Supremo. O presidente Jair Bolsonaro queria impedir o fechamento de comércio, queria impedir as quarentenas que protegeram milhões de vidas nos últimos 2 anos, né? Poderia ter protegido mais se o próprio presidente não tentasse sabotar as quarentenas, andando de jet ski, promovendo festa, promovendo aglomeração aqui e ali. Agora, ele tentou no Supremo garantir, quer dizer, ele tentou garantir que ele pudesse bloquear e falar: não vai ter quarentena. Estados e municípios foram ao Supremo, o Supremo falou: olha, estados, municípios e governo federal, os 3 podem agir nesse processo de fechamento de comércio em nome da saúde pública. E aí o Bolsonaro falou: já que é assim, então o Supremo está me tirando dessa discussão. E não estava tirando da discussão. Estava simplesmente falando: Bolsonaro, converse com governadores e prefeitos e cheguem num acordo. E ele não quis chegar e tem justificado isso, dizendo que não, que ele foi chutado para fora do combate à Covid. Tudo isso, Diego, vai ter pano para manga, porque ainda tem os resultados da CPI da Covid que apontam que Bolsonaro foi sim responsável por uma parte das mortes. Temos casos de corrupção apontados pela CPI da Covid, temos questões de compra de vacinas atrasadas, tem um mundo de questões para ser discutida. A questão é que, como eu falei, à medida que vai ficando longe a lembrança das pessoas daquele inferno que a gente viveu, abril do ano passado estava com mais de 4 mil mortes por dia, as pessoas tendem a querer distância disso. E Bolsonaro conta com isso para poder subir nas pesquisas.